Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Ana Luísa. Eu vou apresentar o case do desafio para tratar água no sertão da STW, que é a startup que eu fundei, contar minha trajetória desde os 15 anos, que foi quando eu comecei a desenvolver a primeira tecnologia. Então, primeiro começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar como a falta de saneamento impacta na vida das pessoas? Quando a gente pensa em acesso à água, saneamento, a gente pensa que é um problema limitado, que só tem a ver com água. Mas não. Aqui a gente tem dados, primeiro já explicando para quem não conhece ainda o conceito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criado pela ONU, que são objetivos que relacionam os principais problemas mundiais. E só aqui, para relacionar ao saneamento básico, a gente vem 4, sendo que o mais direto de todos é o 6, que trata de água potável e saneamento. E aqui no Brasil, a gente tem mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto, e 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, que faz parte, na verdade, desses 100 milhões. E são pessoas que, quando a gente vai analisar a qualidade de vida delas, a gente percebe que o impacto é muito maior. Então, aqui temos a ODS 3, de saúde e bem-estar, que é a principal impactada. Só em 2017, mais de 258 mil pessoas foram internadas por doença de veiculação hídrica no Brasil. Quando a gente vai para o ODS 1, de erradicação da pobreza, a gente tem que a diferença salarial entre brasileiros com e sem acesso ao saneamento ultrapassa R$ 2.500. Educação de qualidade. A diferença de anos na educação formal entre pessoas com e sem acesso ao saneamento chega a mais de 2 anos. Ou seja, é um problema que só aqui são só mais 4 ODS que a gente está relacionado, dos 17, mas quando a gente vai estudar de impactos indiretos, a gente percebe que a água e saneamento ela termina impactando os 17 ODS de uma forma ou de outra. Então, quando eu fui ver essa problemática, e já contando que, pessoalmente, desde criança eu sempre tive o sonho de ser cientista, e quando eu tinha 15 anos, surgiu a minha oportunidade de participar do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, e foi onde tudo começou. Eu já entendia dessa problemática através também da literatura, eu li o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu sou baiana, sou de Salvador, e nunca passei por esse problema da água, mas já sabia que era uma realidade que não só atingia o Nordeste, o norte do Brasil, mas também o mundo todo. Então, eu quis fazer alguma coisa, até para finalmente me tornar cientista, não ter que esperar virar adulta para isso. E naquela época eu não tinha acesso a laboratórios, a uma escola que pudesse dar uma estrutura, então eu montei tudo em casa. Eu criei o primeiro protótipo do que hoje é o Aqualuz, um dos produtos da STW. STW é uma sigla que é de Sustainable Development and Water for All. Até mês passado a gente se chamava Safe Drinking Water for All. Foi uma mudança, porque agora a gente se preocupa também com a sustentabilidade para o todo, mas voltando para a história, a primeira versão do Aqualuz foi criada em 2013, foi quando eu tinha 15 anos, e eu não ganhei o Prêmio Jovem Cientista. Dá para ver, né, que é um produto bem vergonhoso, que eu não consegui nem validar tecnicamente por não ter acesso a laboratórios. E aqui eu trago uma frase, para quem está assistindo que tem até essa vontade de empreender ou de ser cientista, que foi muito importante para mim quando eu conheci o empreendedorismo. Na época que eu estava só na parte de ciência, eu não conhecia esse universo ainda, mas do Reid Hoffman, que diz: se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você começou tarde demais. Na época, ainda nesse lado científico, eu comecei errado, porque o máximo que eu tinha de contato com as pessoas que tinham problema era através da literatura, eu não conhecia de fato a realidade das pessoas. Então, eu criei um produto que é feito todo de vidro, revestido com papel alumínio e cortiça, colado com fita adesiva. Foi uma forma que eu tive de... Eu já explico como é que funciona, no próximo slide eu vou explicar para vocês. E aqui, a secção, que é a versão que surgiu no ano seguinte. Eu ainda, apesar de não ter ganhado, já estava super empolgada. Poxa, a primeira vez que eu estou me tornando cientista, e eu sei que o que eu estava criando tinha um potencial de impactar muitas pessoas. Então, eu continuei com o que eu tinha, né, com os recursos limitados. Eu consegui até apoio de, por exemplo, a fábrica de vidro doou as peças para mim,
mas a única coisa que eu conseguia testar era a temperatura da água, que também influencia no processo de tratamento. Mas bem, agora contando um pouquinho da STW, quem somos. A STW é uma startup de impacto socioambiental focada no desenvolvimento de tecnologias rurais de água e saneamento em escala doméstica. Então, não é uma grande estação de tratamento ou nada disso. Somos reconhecidos internacionalmente pela ONU e Unesco. Temos 5 produtos no nosso portfólio hoje e atuação em 6 estados do Brasil, caso todos eles no Nordeste. A nossa equipe é formada por pessoas multidisciplinares, pessoas que estão altamente engajadas com o nosso propósito de mudar o mundo através da água e saneamento. Temos uma equipe de suporte, que são as pessoas que vão a campo, também contratando mão de obra local das regiões rurais, e parceiros estratégicos que fazem com que o nosso objetivo se torne cada vez mais alcançável. Aqui alguns dos reconhecimentos e prêmios e aparições na mídia de destaque, que todos os internacionais que a gente vem ganhando desde 2018, aqui o da ONU e da Unesco, que eu até me referi, mas também temos o MIT, temos o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Shell, a SAP. E aqui também, se vocês estiverem curiosos para ver um pouco dessas matérias, podem consultar o site da STW, que já vai estar no último slide, para conhecer um pouco mais. E aqui é o Aqualuz. Essa daqui já é a versão número 11, então vocês já conseguem sentir a mudança daquela versão lá inicial para essa versão agora. E olha que a gente ainda está montando a versão 12 para lançar no ano que vem. E aqui vocês podem ter uma noção de como é a região rural do semiárido, do Nordeste. Ela tem uma presença muito grande de cisternas, que são esses reservatórios grandes, e no caso dessa foto branca, mas eles também têm outras formas, que ele faz a captação e armazenamento de água de chuva. E apesar dessa água já ter uma qualidade muito boa, na maioria das vezes ela apresenta contaminação microbiológica, e que causa as doenças de veiculação hídrica, principalmente em crianças. Por isso se torna extremamente importante resolver esse problema. Só que aí que está. As tecnologias que existem hoje no mercado de tratamento de água, elas são até eficientes, mas elas não têm um fator essencial para ser funcional, ser viável nessas regiões que às vezes são extremamente isoladas. Então, a gente tem que elas precisam de uma manutenção constante. Então, até os nossos filtros que a gente tem em casa, eu tenho até um aqui, precisa de 6 em 6 meses ficar trocando. Imagine, família na zona rural, ela não tem como ficar trocando de 6 em 6 meses um filtro. A gente sabe também que alguns outros mais potentes, como um dessalinizador desses que estão importando aí de Israel, 1 ano vão precisar de manutenção. Às vezes até quebra antes disso. E aí, como é que fica? Terminam se tornando um elefante branco, de que vai estar lá instalado, vai servir por um tempo, mas depois vai quebrar, as comunidades não vão conseguir dar manutenção, e elas continuam com o problema de falta de acesso à água potável. E o Aqualuz não. Ele tem vários diferenciais muito importantes, que faz com que ele se torne a tecnologia mais viável para esse ambiente. O primeiro fator é que ele só precisa de sol. Não há necessidade de produtos químicos, energia ou filtros complexos. Leva apenas 10 minutos para instalar, dá para ver que ele é bem simples, ele pode ser instalado em cima da cisterna ou ao lado. Ele tem a melhor durabilidade do mercado, e esse é o principal diferencial dele. Dá para usar por 20 anos, e para manutenção basta limpar com água e sabão. Não existe nenhuma tecnologia hoje no mercado que tenha uma durabilidade equivalente ao do Aqualuz. E com isso ele se torna também o mais barato, que tem até o preço unitário de R$760, e quando a gente dilui a capacidade de tratamento, que é média de 30 litros por dia, se for considerar 3 ciclos em um dia de sol forte, dá para o custo de 10 litros de água sai por menos de 5 centavos. Então, é um equipamento que ele se torna extremamente essencial para essas regiões. O nosso propósito com a Aqualuz é que a gente possa garantir o acesso à água potável e saneamento nessas regiões. Então, hoje a gente já tem 570 unidades instaladas e mais de 3 mil pessoas beneficiadas aqui no Nordeste, considerando aqui 6 estados que eu comentei. Mas não é só o produto. Quando a gente fala em trabalhar, em atuar nessas zonas rurais que são extremamente precárias, existe uma parte essencial do trabalho, que é a parte social. Então, a gente faz uma metodologia que envolve também o nosso modelo de negócio, aí já pegando o gancho das startups, somos uma startup, então o nosso modelo de negócio é o B2B, fazemos venda de projetos ESG, que também é um tema que está muito forte
hoje para empresas, como algumas dessas aqui, já foram e são nossos clientes atuais. E aí a gente tem um pacote de serviço social que é vendido em conjunto com o produto. Então, ele vem um diagnóstico social, que aí é uma parte extremamente importante, que a gente vai coletar dados socioeconômicos das famílias. Depois, em um segundo momento, tem a capacitação e implantação. A gente faz educação ambiental focada no saneamento, e as tecnologias são entregues e colocadas em funcionamento com a participação ativa das comunidades. E, por fim, o monitoramento, que ocorre algum tempo depois, a gente volta lá nas comunidades e faz um relatório com os indicadores de impacto que foram comparativos ao que a gente diagnostica. E com esse modelo, as empresas elas recebem um relatório e as famílias recebem o produto e todo aquele conhecimento necessário para que eles entendam a importância do acesso à água e continuem usando a tecnologia. Esses aqui são os nossos principais indicadores de impacto. Como eu comecei a falar do problema, sabe que a água ela impacta muitas coisas, e justamente os nossos indicadores são essas coisas que são impactadas pela água. Então, a gente faz cada projeto especificamente, a gente consegue mapear indicadores, e eles são mapeados no diagnóstico, depois comparados no monitoramento. Então, a gente tem lá saúde, casos de doença de vinculação hídrica na família, o antes e o depois, educação, faltas escolares por motivo de doença de vinculação hídrica, antes e depois. E economia, também o antes e depois, os gastos com remédio e idas ao posto de saúde por conta de doença de vinculação hídrica. Então, com esse trabalho, que já chegou nesses estados, a maior parte na Bahia, mas a gente também está no Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas. Esses em amarelo são os que a gente tem um potencial muito grande de atender a população, que é um cenário ainda do semiárido, e como o produto precisa de sol, essencialmente a gente dá foco nessa região, mas também de impacto secundário, assim como eu falei no início, a gente tem outros produtos hoje, não só o Aqualuz, e esses outros podem ser instalados nessa região vermelha, e com todos esses produtos que a gente tem hoje, já impactamos mais de 3 mil pessoas, sendo 3 mil com Aqualuz. Com isso, a gente gera um retorno social médio de a cada R$1 investido, resulta em R$14 em retorno social. O que é esse retorno social? É o chamado SROI. SROI é um termo ainda pouco discutido no Brasil, que é o ROI de retorno de investimento que a gente já está acostumado, só que aplicado para a área social. Então, o quanto que, voltando àqueles indicadores, o quanto que a gente consegue economizar de gastos na saúde pública. Algumas pessoas talvez possam até lembrar daquele dado de a cada R$1 investido em saneamento vai economizar 4 em saúde. É mais ou menos a mesma coisa, só que aqui a gente engloba outros fatores. A gente engloba a educação, o quanto que é economizado dos cofres públicos com aquelas crianças que vão perder de ano ou estão faltando muito por conta das doenças de vinculação hídrica, assim como a aquisição de remédios, logística para ir para o posto de saúde, o próprio atendimento custa para a saúde pública. Então, com essa média, a gente tem a cada R$1 investido, resulta em R$14 em retorno social. Aqui são os nossos outros produtos, aqui o Aqualuz. Aqui tem os outros 3, o quarto só não está porque ele ainda está em segredo de desenvolvimento. É um outro produto fantástico que vai resolver o problema da água salobra. O Aqualuz talvez tenha ficado claro, mas é um produto focado para água doce. A gente não resolve o problema de água salobra com essa tecnologia, o que faz com que a gente não consiga atender 100% das famílias das zonas rurais que tenham esse problema. Então, a gente está desenvolvendo uma outra tecnologia para que possamos também atender o público que está hoje consumindo água salobra. Além desses dois, a outra tecnologia, o nome eu já posso contar para vocês, vai se chamar Aquasalina, também utiliza o princípio do sol, mas para dessalinização. E o segundo produto que a gente desenvolveu e lançou foi durante a pandemia, foi o Aquapluve. Em 3 meses a gente desenvolveu esse lavatório urbano com 10 anos de durabilidade, que está instalado aqui em alguns pontos públicos de Salvador. Ele é acionado exclusivamente por pedais, fazendo com que a pessoa não precise tocar na estrutura do equipamento. E também, com essa durabilidade de 10 anos, o nosso grande objetivo foi que pudéssemos proporcionar uma tecnologia que vai estar lá, funcional,
para que as pessoas pudessem adequar essa cultura, esse hábito que está tão comum agora, né, de higienizar as mãos, mas ela precisa ser mantida mesmo pós a pandemia. E tendo um lavatório que vai durar 10 anos, isso fica muito mais prático. Então, as pessoas vão continuar mantendo esse hábito, esperamos que sim, pelo menos nos pontos onde temos o Aquapluve, e com isso vão poder evitar muitas outras doenças que são causadas, são transmitidas pelas mãos quando não higienizadas. Também temos o Sano Seco, nossa linha de saneamento, hoje ela tem duas tecnologias, que é a tecnologia do banheiro seco, tecnologia social do banheiro seco, um pouco adaptada, otimizada, com produção de fertilizantes a partir dos dejetos. Então, a gente separa os dejetos das fezes da urina, as fezes vão para a compostagem, a urina, ela já vai ser direcionada para a segunda tecnologia de saneamento, que é o Sanoplant, um sistema natural de tratamento de águas cinzas para reuso na irrigação. Então, ao menos quando a gente chega em uma família e a gente percebe que elas não têm nem água, nem saneamento, quando a gente instala essas 3 tecnologias, ou quando a Aquasalina tiver lançado, podendo ser alternativa ao Aqualuz também, a gente consegue fechar o ciclo de saneamento. Essa é a nossa principal preocupação hoje. A gente quer garantir uma qualidade de vida. E essa qualidade de vida não vai simplesmente ser resolvida com a Aqualuz. A Aqualuz, a gente está resolvendo o problema do consumo direto de água, mas existem vários outros fatores que causam as doenças de veiculação hídrica. E por isso a gente precisa ter sempre esse portfólio para atender da melhor forma possível as comunidades. E aqui eu encerro a apresentação, mas já ilustrando uma foto de uma beneficiária, retirando a água do Aqualuz, para mostrar que esse é a nossa principal motivação, os feedbacks dessas comunidades, dessas famílias, como a gente consegue mudar a vida, estruturar, e é pela água, é a partir da água que a vida dessas famílias são mudadas. Elas começam a ter uma renda um pouco otimizada por não ter esse gasto com as doenças de veiculação hídrica, elas começam a ter os filhos com melhores rendimentos escolares, e também os pais com mais tempo, né, que quando os filhos ficam doentes por conta da água, eles vão ter que faltar trabalho, vão ter que levar o filho para o posto de saúde, e tudo isso termina impactando na rotina e no futuro das gerações dessas comunidades. Então, aqui eu deixo meus contatos. Se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da STW, a gente tem aqui no Instagram da gente, a gente posta muita coisa legal, vocês também podem conferir alguns vídeos de algumas matérias, o Facebook e o contato. Na STW a gente sempre gosta de receber contatos de parceiros, pessoas que acreditam que podem impulsionar ainda mais o nosso propósito. Então, caso vocês não queiram anotar tudo isso, basta anotar o site, que no site dá para ver tudo também. E obrigada mais uma vez, Cel. Excelente oportunidade de estar aqui conversando com vocês na Campus Party. Eu espero que eu possa até ter incentivado outros jovens a seguir esse caminho de empreendedorismo social, que foi algo que me marcou muito. Eu como me via apenas como cientista, e hoje eu me vejo como empreendedora social. É algo que casa muito bem e é muito bom poder trabalhar com a ciência ao lado do empreendedorismo social em paralelo. Não deixei de ser cientista, agora eu sou os dois. Não sei se tem alguma pergunta no chat, eu estou vendo aqui que... Obrigada, pessoal, mensagem do Vinícius, do Nelson, da Thaisa, muito obrigada. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado da palestra e agradeço a oportunidade. Boa tarde, bom sábado para vocês, bom fim de semana. Tchau, tchau, pessoal.